Estamos de volta, é o segundo bloco do programa Literatura em Foco. Hoje, prazerosamente, eu converso com o escritor José Ribamar dos Santos, ele que produziu uma das mais belas histórias do nosso Rio Negro, o rio que banha a cidade de Manaus. Você falava da chegada nesse colégio, um colégio batista, um colégio com formação exigente, mas houve uma fuga desse colégio, né? Você não se deu bem lá e resolveu fugir. Como é que foi isso? Bom, nós chegando na cidade de Valpés, a missão salesiana não nos acolheu no colégio, porque estava de férias. Em seguida, o condutor, que era o responsável por mim e meus irmãos, nos trouxe para esse colégio no sítio chamado Iucabi, que traduzindo para português é mandioca mole. Bom, o que aconteceu? Chegando lá, o colégio era do Batista, de um casal americano, o senhor Rossi e a senhora Rossi. Ele nos acolheu. Só que, no decorrer do período lá, no interno do colégio, cada um, está escrito no livro, cada um tinha a sua função de fazer, lógico. Acontece que, na parte educacional, ele não aplicava de acordo com a estrutura nossa, brasileira. Era totalmente diferente. Ele queria ensinar a aplicar a educação americana para nós e os outros colegas, né? Então, e ele também, várias vezes, ele era muito agressivo. E um belo dia, os maiores conversaram comigo para a gente fazer uma revolta contra ele, o que eu digo no livro motim. Pois bem, aí ele dando aula, lembro-me bem, era mais ou menos umas 3h, 3h30 da tarde, ele começou a dar aula, um colega se levantou e se rebelou, aí nós continuamos, né? E cada um tinha um cacetezinho, né? Mas felizmente não se usou isso. E ele partiu para cima de mim. Eu era menor, eu corri, os outros colegas correram, e nessa corrida nós não voltamos mais para casa. Ficou comigo um colega chamado João, que era um índio descendente de etnia tucana, e nós caminhamos de Iucabi, pelo meio da mata, mais de 5 quilômetros até a foz do rio Curicurari, onde tinha uma comunidade, que ainda existe até hoje, que ele tinha parente lá. Então, chegando lá, ele nos abrigou. Agora, tudo isso ainda muito jovem, adolescente, já enfrentando todas as dificuldades, a selva amazônica, mas o trabalho da piaçaba, da extração da piaçaba, que é uma produção nativa da Amazônia, também marca na sua obra. Bom, a extração da piaçaba ocorreu depois de 10 anos passados. Nessa fugida, através do seu Iraque, me deu uma passagem até Santa Isabel, eu peguei outro navio a vapor, que era da firma JG de Araújo, chamado Zuleide, e vim para Manaus. Chegando em Manaus, foi exatamente em 1949, o meu pai faleceu. E daí em diante eu passei a viver por conta própria, né? Pois bem, depois de 10 anos eu regressei lá, porque já não era mais colégio Iucabi, era o sítio da minha falecida irmã, Dona Dalva. E eu no rio Curicurari, que é o rio que está onde está a Bela Adormecida, na sua margem direita, e no alto rio Curicurari, no rio chamado, uma frente da margem esquerda chamado Abil, tinha uma comunidade de etnia tucanos. E eu acertei com eles para a extração tirar a piaçaba, que eu não tinha outra opção. E fui com eles tirar a piaçaba. Porque na região de Valpés, hoje São Gabriel da Cachoeira, não tem piaçabal propriamente dito, que é na região de Santa Isabel e Barcelos, predominantemente em Barcelos. Então eu fui tirar a piaçaba com 2 tucanos, que, se você me permite, eu estou citando o nome no livro e cito agora, chamava-se Manuel e Clemente, muito bons companheiros, passei mais de 2 meses na mata, vivendo lá. E conseguimos tirar cortar uma piaçabinha aqui, outra acolá, né? Porque eles chamam de rebolada, onde tem 4, 5 pés só. Aí você explora ali e vai para outra e assim. Então é muito difícil. Eu realmente aprendi, inclusive eu fiz questão de descrever a extração da piaçaba,
aqui no livro, as pessoas comprando vão ver. E depois desse período eu regressei para o sítio da minha irmã, Iucabi. Agora, essa experiência toda construiu o caráter do homem, do ser humano. Você poderia ter descambado para ações ruins. No entanto, você estudou, você procurou se formar, mas você consegue ingressar na política. Isso nos chama a atenção que está na obra. Porque na política, 1959, quando eu regressei, era ano eleitoral em Valpés, eleição para prefeito e vereadores. Bom, como na Iucabi era a agência da antiga Paner do Brasil, que eram os aviões Catalinas, e eu passei a manter contato com os políticos, tanto da situação como da oposição. E o candidato da oposição, que está vivo, Juarez Frazão Rodrigues, era o tabelião titular. E ele chegou comigo um dia em Iucabi, me chamou particular e me convidou para fazer parte da sua equipe. Eu, pela primeira vez, fui trabalhar com político. Eu aceitei, porque eu estava procurando caminhos na minha vida, né? E fui para a cidade de Valpés para ajudar a campanha. Se você me permite, vou narrar como interessante. Eu cheguei com ele e disse: Juarez, como é que eu vou fazer comício aqui? Não tinha quase, a luz elétrica não existia, só dentro da missão. Ele disse: não, eu digo, eu tenho uma ideia. Como? Eu vou pegar um banquinho, quando acabar a missa, lá na igreja, na matriz, quando o pessoal sair, a gente segura o povo e eu boto o banquinho, sobe um, fala meia dúzia de palavras. E assim eu fiz. No dia seguinte, ele foi puxar da orelha dele, porque o padre não gostou. Né? O que acontece? E daí nós começamos a fazer a viagem, a via sacra na cidade. Você me permite interrompê-lo, mas vamos voltar falando desse momento político. Eu quero agora falar com você, telespectador. A dica da importadora TV Lá, vale a pena conferir. Me aguarde, eu volto em seguida. Falamos do nosso Rio Negro, que banha a cidade de Manaus.